Oi, gente, bem-vindos. Para quem está chegando novo aqui, eu não me conhece, eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids e trabalho, inclusive, com Pilates para criança, ensino Pilates para criança, enfim, a minha vida gira em torno do Pilates para crianças, tá? Vamos lá, que hoje o assunto que nós vamos tratar é o que não pode faltar nas aulas experimental de Pilates para criança. Primeiramente, antes de nós entrarmos mais a fundo sobre o que não pode faltar, eu quero explicar para vocês o que é uma aula experimental. Muitas pessoas acham que a aula experimental é a primeira aula, e na realidade não é a primeira aula. A aula experimental é uma aula em que você vai apresentar um método para a criança, você vai apresentar a aula, vai deixar ela participar da aula para ela experimentar. A primeira aula, ela é outra forma de trabalho, tá? Então, a primeira aula tem uma orientação, já a aula experimental tem outra orientação. Por quê? Porque o objetivo da aula experimental é mostrar para as crianças deixar com que elas vivenciem, né, aquela aula. Muitas vezes, a criança ela não tem noção do que é uma aula de Pilates para criança, ou muitas vezes ela também acha que a aula deve ser assim, ou os pais muitas vezes também não conhecem. Então, o objetivo é ser disruptivo, principalmente nessa primeira aula, é explicar, é mostrar, é vivenciar da melhor forma possível para que a criança realmente tenha uma vivência. Então, essa primeira aula, essa aula experimental, que é diferente, né, da aula que você vai começar com a turma, porque, gente, o que acontece? Existem alguns lugares que vão pedir para que você faça uma aula teste, né? Que as crianças possam testar, experimentar. Inclusive, eu aconselho que você deixe a criança experimentar, que ela deixe que você faça essa aula para que ela tenha uma noção do que é o Pilates para criança. E depois que ela tiver essa primeira impressão, essa primeira experiência, aí ela vai decidir se ela quer ou se ela não quer fazer aulas de Pilates. Se ela quer se matricular, se ela quer entrar no projeto, se ela quer fazer aulas com você, enfim, o que ela vai fazer. Depois que ela experimentou, então ela decide o que ela faz. Depois dessa decisão é que daí você começa, né, a realmente implementar o método e começa realmente a fazer as aulas ajustadas com aquelas crianças que você vai trabalhar. Então, existe uma diferença muito importante entre a aula experimental e a primeira aula do método, tá bom? Então, só para deixar muito claro, porque às vezes as pessoas acabam errando e acabam achando que é tudo a mesma coisa. E na realidade não é tudo a mesma coisa e não pode ser tudo a mesma coisa, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês que não pode faltar, né? Primeiro ponto que não pode faltar é você, né? E aí é você que vai trabalhar, que vai fazer a aula, que vai proporcionar essa aula para as crianças, ter um planejamento. O que é planejamento? Ah, mas eu tenho que planejar muita coisa. Não, não precisa planejar muita coisa. Mas você tem que ter principalmente o planejamento da aula. O que você vai fazer com essas crianças do começo ao final da aula experimental? Né? É importante que você tenha isso na sua cabeça, tá? Que isso seja algo muito fácil de você entender e que você tenha a sequência do que você vai fazer. E não que você pense, eu vou lá dar uma aula, mas na hora eu vou decidir o que eu vou fazer. Esquece, gente. Esse tipo de profissional não comporta mais o que as crianças necessitam hoje em dia. Esse profissional que deixa para na hora sai, na hora eu me viro, na hora acontece, ele tem a tendência de não conseguir trabalhar com crianças, tá? Então é importante você ter um planejamento muito objetivo, principalmente naquela hora. Qual é o objetivo dessa primeira aula, né? Quem tá aí pode até contribuir com a live, né? Escrevendo, inclusive, mas qual é o objetivo? O que vocês acham que tem como objetivo a primeira aula experimental? Que pode ser a primeira experiência da criança, pode ser o primeiro contato, pode ser a primeira vez que ela ouve falar de Pilates para criança, que é muito provável que isso aconteça, pode ser a primeira vez que ela faz uma aula, né? Então, o que vocês acham que tem que ter como objetivo essa aula? O que eu tenho que ir certo de que eu vou ter que ter esse resultado nessa aula, né? Então, é importante você ter clareza do que você quer,
né? E para quem está aqui, né? E às vezes tem um delay até que vocês escrevam e tal, e chegue aqui, é importante vocês terem clareza e saber certo qual é o objetivo. O objetivo que eu normalmente tenho referente a uma aula experimental é fazer com que a criança tenha uma experiência o melhor possível da aula de Pilates para criança. Que ela entenda que aquilo que muitas vezes ela achava que não era, ou então que ela realmente se surpreenda, né? Que a aula seja algo que ela realmente diga: nossa, que legal, que divertido, nossa, adorei, amei. Esse é o feedback. O meu objetivo, toda vez que eu entro para ensinar ou para fazer uma aula experimental, é conquistar a criança. É fazer com que ela veja que aquela aula que ela está ali é uma das melhores aulas que ela já viveu, a que ela já experimentou. E, Vânia, vão ser todas as aulas assim? Muito provável que não. Mas a primeira experiência, ela tem que ser uma experiência muito boa. A criança tem que gostar. A criança tem que te dar um feedback positivo. Caso contrário, o objetivo da experiência não é o que você realmente vai alcançar. Então, como disseram aqui, isso mesmo, tem que ser uma aula que seja atrativa, mas ela também precisa ser prazerosa, mas ela também precisa conquistar a criança, que a criança esteja feliz em fazer. Quando a criança se diverte na aula, e aí existe, inclusive, às vezes, uma confusão da criança. Ah, ela vai se divertir, então ela vai estar brincando. Não, a criança se diverte fazendo aula que realmente está de acordo com o método. Você não pode pensar que, para mim trabalhar com Pilates, eu tenho que ser rígida, eu tenho que ser exatamente como eu aprendi com adultos, por exemplo, porque é outro público, tá? Então, primeiro ponto, planejamento da aula, detalhado, né? Vânia, é a primeira vez que eu vou fazer uma aula experimental. Testa na frente do espelho, testa com outra criança, testa com outras pessoas, leia, estude, aprenda, tenha certeza do que você vai fazer, porque quanto mais preparado você tiver, mais tranquilo é a sua primeira experiência, né? E muito provável que a experiência das crianças seja ainda melhor, tá bom? Segundo ponto, muito importante, que não pode faltar nessa primeira experiência, é você saber e ter conhecimento do método, né? Então, o que acontece? Por que tem que ter o conhecimento do método? Porque se você não sabe o que você está fazendo, a chance de dar errado é muito maior. Agora, se eu sei como organizar, se eu sei como que é o método, se eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que agir, como agir, as chances de dar certo e de ser uma aula experimental de sucesso é muito maior. Então, mais do que você simplesmente achar que, eu vou dar aula lá de Pilates e criança, né? Às vezes a pessoa diz, mas criança, ela nem sabe muito, então qualquer coisa que eu der vai estar ok. É aí que muitas vezes a gente se engana. Precisa ter conhecimento, precisa explicar, precisa conversar com a criança, precisa realmente fazer ela vivenciar e precisa ter o feedback, inclusive, dela, né? Você precisa saber o que ela está falando, né? Se caso você não tiver esse conhecimento, né, do passo a passo, as chances são que às vezes o resultado não vai dar certo, né? Por exemplo, hoje eu vou fazer para as meninas um molho. Fui fazer um molho branco. Um molho branco eu já fiz muitas vezes na minha vida. Só que hoje eu fui fazer, só que a minha cabeça estava pensando em outras coisas. O que aconteceu? Eu coloquei, né, um ingrediente no momento errado e o molho branco ficou tudo embolado. Por quê? Porque a Vânia não prestou atenção, porque a Vânia não fez da maneira correta, porque não era essa forma. Eu sabia fazer? Eu sabia, mas se eu não fizer o passo a passo adequado, a forma organizada de fazer e como tem que ser feito, o resultado é uma catástrofe, né? Então, o molho branco hoje ficou horrível, né? Então, nunca fiz de uma forma tão ruim quanto a de hoje. Isso quer dizer que eu não sei fazer? Não, mas quer dizer que eu não fiz da maneira que eu teria que fazer. Cuidando, fazendo passo a passo, fazendo da maneira correta, botando os ingredientes na ordem correta, para que no final eu tenha um resultado. Isso é a mesma coisa quando você vai fazer um trabalho, principalmente com a criança.
Você tem que saber o começo. O que, que eu faço? Como é que eu começo a falar com a criança? Ou eu já chego falando, vamos lá então, pessoal, muito bem, vamos lá fazer pilates para criança e bora lá. Né? Esse tipo de ação, às vezes você não responde nada para a criança, ela tá lá, muitas vezes ela é a primeira impressão que vai ficar. Então, a maneira como você se comporta e como se remete à criança vai fazer com que ela simpatize, vai fazer com que ela não goste, vai fazer com que ela ache que você é uma chata ou um chato, ou então ela vai enxergar e vai dizer, nossa, muito legal a aula que a prof deu, ela explicou algumas coisas, ela fez a aula, a gente fez a aula, a gente foi uma aula divertida, foi lúdica, mas a gente fez pilates também, porque muitas vezes nessa aula experimental os pais estão olhando, as pessoas estão lá, e se você não fizer realmente uma aula, pode ser que os pais digam, não, mas isso aí não é pilates, né? Então, tem que ter conhecimento do método. Você precisa saber o que está fazendo, caso contrário, as chances são que dê errado, assim como o meu molho branco de hoje que deu errado, mesmo que eu saiba. Né? Então, isso é importante você nunca deixar de lado, sabe? Achar que, não, mas eu já sei, mas eu já faço isso tanto tempo, mas eu já trabalho com criança há 15 anos e eu sou acostumada a fazer as coisas assim. Cuidado, gente, cuidado principalmente com o excesso de conhecimento. Quando às vezes a gente acha que sabe, aí é um grande problema, porque o excesso de conhecimento deixa a gente muito tranquilo, e aí não planeja, e aí não organiza, e aí não faz o passo a passo como teria que fazer para que tenha um resultado que realmente deseja. Então, mais do que você entender que estar levando essa experiência para a criança, o resultado ele vai ser muito seu. É o seu trabalho que vai dar o resultado lá. Se você não tiver preparação, se você não tiver planejamento, se você não se organizar, se você não souber o que fazer, as chances são que não vai dar certo. As chances são que você não vai conquistar a criança, as chances são que a criança não vai querer fazer. Agora, quando você faz planejamento, quando você sabe o que você vai ensinar no começo da aula, no meio da aula, no final da aula, como é que eu encerro uma aula? Ou eu largo a criança de qualquer jeito? Né? Se você não sabe esses passos, as chances que você realmente vai com que a criança saia da sua aula e ela fique perdida, ou então ela diga, meu Deus, o que eu fiz? É muito maior. Então, cuidado quando você acha que sabe, porque quando você acha que sabe, você deixa de lado a mesma coisa que aconteceu comigo hoje, quando eu fui fazer o molho branco. Eu sei fazer. Eu não preciso olhar uma receita, porque eu já sei, só que deu errado porque eu achei que eu sabia, que eu não precisava olhar, que não ia dar errado e deu. Então, isso acontece até mesmo com quem às vezes acha que sabe, às vezes que já trabalha há muito tempo, e sempre entendendo que quanto melhor eu estiver preparado, melhor vai ser a experiência que eu vou ter, porque essa primeira experiência, ela também tem que ser uma boa experiência para você que está trabalhando. Porque se você não tiver um planejamento, não souber trabalhar, você vai se frustrar porque você não vai conseguir fazer o que você imaginava fazer. E aí, muitas vezes você diz, mas eu achei que eu ia conseguir, nossa, foi um caos, ou foi legal, né? Então, para que isso seja positivo, que você possa, inclusive, ver nessa aula experimental, poxa, eu gostei, como foi legal, como foi prazeroso, como eu gostei de fazer o que eu fiz. Né? Eu senti o feedback das crianças, eu foi tranquilo, foi uma aula legal, eu consegui fazer tudo que eu tinha planejado, mas o que está por trás tem que ser feito, tá bom, gente? E por último, que eu não quero me protelar muito também com a live de hoje, mas não é por último porque não é importante, mas o que realmente faz sentido é que você tenha em mente que esse momento você vai estar conquistando a criança. Então, como que eu conquisto uma criança? Como que a gente conquista alguém? Como que a gente conquista algo? A gente mostra a nossa pior versão ou a gente mostra a nossa melhor versão? Eu faço de qualquer jeito ou eu faço o melhor possível? Eu vou de qualquer forma ou eu vou de uma forma adequada? Né? Então, o que você tem que ter clareza sobre isso? Depois eu vou responder as perguntas, tá? Fiquem aí, então.
Então, o que você tem que ter clareza? Que você tem que chegar de uma maneira apresentável. Ah, Vânia, mas eu vou dar só uma aula, eu preciso ir com uma roupa adequada? Claro que precisa. Eu não posso ir com o cabelo solto? Não. Eu tenho que usar meia mesmo de pilates, ou uma meia para higienizar o meu pé? Sim. Mesmo que seja só uma experimental, Vânia? Claro que precisa. Porque não esqueça, você está conquistando a criança. Você está mostrando para ela a primeira impressão. Quando a gente vai comprar algo, né? Ou até mesmo escolher uma fruta. A gente vai na fruteira e a gente escolhe uma fruta. Você vai pegar aquela fruta que está toda machucada, toda meio podre, amassada, ela não está com um aspecto bonito, ou você vai escolher aquela que está bem bonita, bem limpinha, ela parece ser muito gostosa porque ela apresenta estar bonita. Então, é isso que você tem que entender também. Eu não posso ir me apresentar, né, para as crianças de qualquer forma. Eu tenho um uniforme, tá aqui o meu uniforme, tem uma camiseta que me identifica, que faz eu realmente mostrar para a família e para a instituição que eu sou uma profissional. E que é uma profissional que está sem uniformizada, que está de acordo, que não chegou lá do além, que daqui a pouco a pessoa nem sabe com quem que ela está falando, você sabe quem que é a prof de Pilates para criança? Não sei, mas agora quando você chegar apresentável, as chances são de que as pessoas já te identifiquem. Tu não precisa dizer quem você é, ela já vai identificar. Então, é muito importante você entender que essa conquista, ela começa desde o momento que você pisa na aula, desde o momento que você fala com as crianças, desde a forma com que você fala. Lembrando que a criança nunca te viu ou nunca vivenciou uma aula de Pilates para criança. Então, o seu comprometimento e a sua maneira de estar trabalhando com ela precisa ser ainda melhor, tá? No final, eu vou voltar aqui e vou respondendo, tá, gente? Então, não esqueça, primeira experiência é a que fica. Quantas vezes você pode ter ido em alguns lugares, né, com uma expectativa, nossa, eu vou em tal lugar que me falaram, enfim, eu ouvi algumas coisas, eu vou lá experimentar. E se você chegar lá e a experiência não é legal, qual é a chance de você voltar naquele local? Nenhuma. As chances são de que, se você não gostou, além de você não voltar, as chances são que você vai falar ainda para as pessoas: ó, não vai lá, eu fui mal atendido, era uma bagunça, uma desorganização, ninguém sabia de nada, né? Então, isso tem que ser muito tranquilo de você entender e saber, né, que isso pode acontecer. Até porque, quando você faz uma aula experimental, e dependendo da onde você vai, né, muitas vezes, se for no seu local de trabalho, onde você já trabalha, ok, você já está organizado. Agora, quando você vai numa parceria, né, num parceiro, que pode ser uma escola, pode ser um condomínio, um clube, você depende do outro lado deixar as coisas organizadas. E se caso você chegar lá em cima da hora, às vezes, e não estiver da maneira como você gostaria que estivesse, você vai perder tempo, você vai ficar angustiado, você vai ficar preocupado. Meu Deus, mas cadê os tatame? Tinha que estar aqui no chão. Como é que eu vou dar aula? Onde é que está os tatame? Meu Deus, ninguém organizou. Então, vocês entendem que isso faz parte da aula experimental? A criança que vai chegar no horário que você marcou, as crianças que vão bater lá na porta quando você disse que ia começar a aula, elas não têm que se preocupar se vai estar pronto ou não. Quem tem que se preocupar é você. Então, é você que tem que chegar antes no lugar, é você que tem que levar muitas vezes o próprio material, porque às vezes o local não tem. Para quem me acompanhou durante o dia de hoje, eu fiz algumas aulas hoje. E eu sei que a escola não tem uma bola de Suíça, ela não tem uma bola gigante. Por que eu levei uma bola gigante, gente? Por quê? Vocês acham que essa bola gigante eu levei só por levar? Ou é estratégico? É lógico que é estratégico. Qual criança nunca se apaixonou por uma bola gigante? Ou as chances são de que a grande maioria daquelas crianças que você vai atender, ou aquelas que eu atendi no caso, nunca tinham pego uma bola gigante, né? Que eles falam, bola gigante, que é a bola suíça, inclusive. Então, a gente tem que ter, né, essa visão, e eu posso dizer para vocês que, para mim, que já trabalho há mais tempo, eu já sei várias coisas que eu sei que funcionam. Eu já sei o que as crianças gostam, a grande maioria. Eu já sei quais exercícios eu sei que elas vão gostar.
Eu já sei o que eu devo fazer, porque eu já sei como conquistar a criança. Agora, quem nunca entrou nesse mercado, quem nunca fez isso, pode acabar fazendo alguma coisa de uma forma inadequada. Então, eu não faço a aula que eu faço numa aula experimental à toa. É porque eu sei que funciona. É porque eu sei que aquilo as crianças gostam. Porque as crianças já me disseram. Eu já tenho esse feedback. Eu sei o que vai funcionar. Então, se eu estou levando algo diferente, que dá um impacto, que choca, né? Porque a criança ela pode esquecer de tudo que ela fez. Ela não vai esquecer do momento que ela fez a aula com a bola gigante. Mãe, pai, olha só, hoje a aula que a gente fez tinha uma bola enorme, né? Então, tanto é que quando eu ia passando com a bola, né, todo mundo olhava. Era criança, era pai, era mãe, era professor, todo mundo olhava porque quebrava o normal da escola naquele momento. E ninguém entra com uma bola gigante, né? Então, é muito improvável que isso aconteça em algum outro lugar. Agora, se você quer chegar, como a gente diz, chegar chegando, a gente tem que entender que isso vai favorecer para você. Então, eu já estou dando uma dica para você, né? Usar um acessório que é, né, pela grande maioria das pessoas, conhecida como bola de pilates ainda. As pessoas dizem, é a bola de pilates. Elas não dizem que é bola suíça. Então, você já chega mostrando que você vai trabalhar com pilates, né? Então, a forma com que você está chegando já está sendo impactado pelas pessoas do lugar, aonde você tem a parceria, as pessoas que estão te vendo e principalmente as crianças, porque assim, até para compartilhar com vocês, né? Eu disse que eu ia compartilhar algumas coisas, mas assim, teve várias crianças que passaram na sala onde eu estava dando aula e elas pararam porque algo chamava atenção. O que chamava atenção? Será que era um movimento que eu estava fazendo? Ou era algo que elas nunca tinham visto? Ou algo que elas nunca tinham presenciado? Então, esse tipo de pensamento e esse tipo de organização, ele não deve ser aleatório. Ela tem que ser planejada, ela tem que ser organizada. Ela precisa estar no momento adequado. E assim como eu não posso começar a aula já largando a bola de pilates. Por quê? Porque aí eu já dou para a criança tudo que ela quer, né? Então, até mesmo para a primeira aula experimental tem que ser estratégico. Né? Então eu tenho que ter o momento oportuno de colocar a bola. Aonde que eu vou fazer? Será que eu já começo? Será que eu não começo? Por onde eu caminho? Então essa forma de planejar, ela é fundamental, tá? Porque assim como uma receita, se eu colocar um ingrediente no momento inadequado, vai dar errado a minha receita. Se eu colocar um acessório no momento inadequado, não vai dar certo também. Então, essa organização também é necessária. Certo, gente? Então, assim, fiz hoje algumas aulas, né? Em torno de 4 a 5 aulas, com várias crianças, e as crianças eram muito aleatórias, não era uma organização. Umas pessoas me perguntaram, né? Quantas crianças, né? O que acontece? Muitas vezes a gente tem que estar preparado, né? Para trabalhar com muita coisa. Se tiver menos, é mais tranquilo, mas a preparação, você tem que preparar para o pior cenário. Porque se você chegar lá no pior cenário, ok, eu já estou planejada para isso. Agora, se tiver melhor, é melhor ainda. Né? Então, durante as aulas que eu fiz hoje, pela manhã foram com menos crianças, né? Então, as crianças um pouco mais calmas, as crianças um pouco mais centradas, né? Então, foram aulas mais tranquilas de trabalhar, porque realmente eu estava preparada, eu sabia o que eu ia fazer, eu tinha a sequência, as crianças também. Mas as aulas do final do dia já foram um pouco diferentes. A criança no final do dia tende a estar mais agitada, a criança no final do dia tende a estar mais. E ela fica impaciente, né? E às vezes até mesmo pelo excesso do cansaço, né? Às vezes ela está cansada e as crianças, às vezes, para não parar, ela fica ainda mais agitada. Então, as crianças no final do período, né? Elas estavam mais agitadas, teve turmas muito maiores do que as que eu tinha atendido então, mas foi naquele momento que eu percebi o quanto eu estava preparado. Porque se fosse alguém que de repente nunca tivesse vivenciado o que eu já vivenciei, aquilo que eu já trabalhei,
iria provavelmente se perder, porque as crianças, além de ser um momento que alguns pais iam chamando, porque eles estavam indo embora, já estava no final, então dispersava às vezes até mesmo as crianças que estavam ali. Mas o feedback foi excelente. Por quê? Qual é o feedback que eu estava buscando? Que as crianças gostassem. E todo final da aula eu perguntava: e aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu preciso saber se o objetivo que eu queria foi alcançado. Quer dizer que todas vão fazer aula de Pilates? Não sei, mas quando a maioria te responde que adorou e que gostou, se o pai e a mãe perguntar, e aí, o que vocês acharam da aula de Pilates? Ah, eu adorei, muito divertido e tal, tal, tal. As chances são de que eles vão se inscrever, eles vão fazer as aulas, tá? Então, é importantíssimo que você tenha esse passo a passo, que você realmente se planeje, que você realmente se organize, que você busque ainda mais conhecimento. E eu faço questão de estar aqui compartilhando com vocês, porque além de eu ser uma profissional que ajudo e que ensino profissionais como vocês a aprender o método Pilates for Kids e gerarem uma renda melhor, impactar suas vidas, eu também trabalho com a criança. Eu não estou falando aqui para vocês só teoria e nem só livros que eu estudo aqui. Eu estou juntando o conhecimento que eu tenho teórico com o conhecimento que eu tenho na prática. E muitas vezes o que eu encolho na prática, ela vai oposto ao que às vezes está, principalmente na teoria. E aí, quem eu me baseio? A teoria ou a prática? Né? Então, a prática, muitas vezes, né, e não todas as vezes, mas a grande maioria das vezes, supera a teoria. Porque é muito fácil, o papel aceita tudo. Eu posso dizer coisas lindas, escrever coisas lindas, mas vai funcionar o que eu estou te dizendo? Então, quando você busca saber e aprender, busque com quem realmente sabe o que está falando, com quem que realmente faz o que vai estar ensinando. Porque eu posso dizer para você a vivência, juntamente com a teoria. Né? O que eu já fiz que funcionou? O que eu já fiz que não funcionou? Aquilo que eu digo, ó, não faz isso. Para quem também está me acompanhando, a gente está fazendo algumas mentorias com alunos que ganharam essas mentorias, né? E aí o que acontece? Alguns chegam para mim com uma ideia, Vânia, eu pensei em fazer isso, eu já digo, não faz isso. Não vai por esse caminho, porque esse caminho não vai dar certo. Ou, isso mesmo, é por aí que você tem que continuar, o que você tem que ir. Então, mais do que falar de teoria, de falar o que li. Ah, eu li um livro do Joseph que ele falava, eduque as crianças. É lindo, né? Ah, eu fiz um outro curso, mas a prof não trabalha com criança, né? Ah, mas ela falou isso, isso, aquilo. Ok, eu não quero menosprezar ninguém, mas aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente bota em prática, aquilo que a gente bota para rodar, né, para ver o que vai acontecer, isso é o que realmente vai te dar base. É isso que você já vai estar preparada. Quando eu oriento meus alunos, eu oriento eles para o pior cenário. Né? Então, eu não fico aqui dizendo, não, gente, vai ser tudo tranquilo, as crianças são todas os anjinhos, elas fazem tudo que você quer. Eu estaria mentindo, né? E eu não posso fazer isso com vocês. Até porque a criança de hoje, ela é extremamente agitada. Ela tenta o tempo inteiro, né, fazer o que ela quer, né? O momento que eu mostrei a bola suíça, meu Deus, parecia como a gente diz, né? Parecia as abelhas chegando assim, todo mundo queria botar a mão, né? Então, se eu não sei o que fazer, às vezes eu posso estar me assustando, né? Então, às vezes você lê no livro, insira agora a bola, tal, tal. Não é assim que acontece na realidade. Às vezes você tem que conversar, você tem que falar, você tem que explicar, porque aquela bola, será que eu mostrei a bola gigante hoje, mas será que a próxima aula eu já levo a bola gigante? Então, tem várias coisas que a gente não pode deixar de fazer e saber que existe uma organização. Eu falo, inclusive, né, da inserção de alguns materiais. Quais eu insiro antes? Quais eu insiro depois? Eu coloco tudo na aula experimental? Será que aquela aula experimental eu faço um monte de coisa? Não.
né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que ter clareza, conhecimento, buscar com quem realmente sabe, com quem realmente faz aquilo que ensina, né? Falar é fácil, fazer não é, né? E até mesmo hoje aconteceu uma situação que o diretor chegou e disse para mim: ai, Vânia, olha só, acabou que alguma prof passou lá numa turma e perguntou assim: quem quer fazer aula de Pilates para criança? E aí veio todo mundo, né? E ele me disse: na realidade, eu sei que não comportaria tantas crianças na sala, mas elas vieram. E eu disse para ele: não tem problema, tranquilo. Como diz, né, um conhecido nosso, né, quem sabe faz ao vivo. Então, para mim, que já trabalho com isso, que já dei aula para 20 crianças, 30 crianças, que sei como organizar, que sei como fazer com que elas me correspondam, foi mais tranquilo. Então, entendam que isso é normal, que a Vânia, inclusive, que faz 7 anos que trabalha com Pilates para criança, também tem que ter o seu jogo de cintura, de lidar com as coisas, com as situações, com o lugar, com a parceria, com os alunos, com os pais. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia, tá? Então, é muito importante que você não deixe falhar esses pontos. Lembrando e recapitulando, a aula experimental tem o objetivo de conquistar a criança, dela experimentar e ela gostar. Simples. A aula para o seu objetivo de fazer aula experimental é fazer com que a criança goste do que você vai fazer para que ela se matricule. É esse o objetivo. Então você vai fazer o melhor possível, tá? O que não pode faltar? Não pode faltar planejamento. Você tem que saber o que fazer, tem que planejar a aula, tem que organizar, tem que confirmar com a pessoa que vai, sei lá, se você tiver um parceiro, se você for fazer em algum lugar, tem que confirmar se o local tá ok, se o horário vai ser esse, se já tem o material, se já tem toda a estrutura no solo, se tudo aquilo que você vai precisar já tem. Caso não tenha, não tem problema, você providencia e leva. Então, isso faz parte do planejamento, tá? Fez todo esse planejamento? Ok, agora eu tenho que saber o que eu vou fazer na aula, o tintim por tintim, o que eu começo a aula, como é que eu falo no início, o que eu faço depois, quando eu mostro, quais atividades eu vou fazer, porque eu sei que essas atividades eu vou conquistar a criança. Então, para quem realmente às vezes acredita que, vou fazer de qualquer jeito, eu tô aqui para dizer para você que não vai funcionar de qualquer jeito. Você precisa, inclusive, ter esse conhecimento do que fazer no início, no meio, no fim, e o que vai fazer para a criança terminar a aula. E depois que você fez a aula, depois que você fez tudo isso, não esqueça de pedir o feedback da criança. Pergunte para a criança. E aí, pessoal? E aí, galera? O que vocês acharam? Me diz aí, o que você achou? Pergunte, porque às vezes você pode achar que elas estão gostando e pode ser que uma diga, eu não gostei. Por exemplo, uma hoje disse para mim, prof, eu gostei disso, mas eu não gostei disso. Né? Então, eu entendi o que ela estava falando porque eu perguntei. Se eu não perguntasse, as chances são que ela não iria me responder. E aí eu iria achar que estava fazendo algo super interessante e na realidade acabei não fazendo, né? Então é muito importante você seguir esses passos, ter esse passo a passo que eu falei para vocês, para que você possa fazer a sua aula experimental. E não esqueça, quem começa a fazer um método desse, a levar essa experiência. Gente, imaginem levar uma experiência para um lugar onde nunca foi feito. As chances de você conquistar e de você ter alunos é muito grande, porque todo mundo quer fazer algo que é novo, algo que fez uma aula, que experimentou, que gostou. E aí o que vai acontecer? Você aumenta a quantidade de aulas que você começa a dar e de alunos, consequentemente, o que aumenta? A sua renda. Então, o que eu quero mostrar para você? Que às vezes você está num trabalho, e eu falei ontem, inclusive, sobre isso, mas que ao mesmo tempo você pode fazer uma aula, no caso, como eu fiz hoje, eu fiz a aula hoje das 6 às 7, né? 6 às 7, não estaria fazendo nada. Quanto de renda extra eu posso estar gerando para minha vida trabalhando com essa uma aula? Né? Então, o que eu estou mostrando para vocês é o que vocês também podem fazer. Entendido? Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.